acredito que entender um pouquinho melhor do porquê eu estou indo por esse tema hoje, que é algo que realmente muito sensível e que me incomoda muito, assim. E eu e a Fê, a gente teve uma conversa muito íntima com relação a esse assunto no podcast, então quem tiver interesse, quiser entender um pouquinho melhor, vai ser muito bacana. Deixa eu comentar contigo só, Thaís. Ontem a Fê esteve aqui com a gente. E aí, É verdade, eu vi, é verdade. Ela então, até... já tá todo mundo seguindo a página do podcast. Ela já até colocou aqui agora, ó, no Spotify. Ontem a gente já liberou o link, indicou, inclusive, o que vocês falam sobre a cultura do estupro e os outros, e adoraram. Então, já tá todo mundo seguindo já. Que maravilha. Então vocês vão entender. Não, porque eu tenho que dizer do porquê que eu tô falando desse tema, né? Porque Claro. não é o que eu pesquiso, mas assim, eu realmente me engajei muito nesse tema porque é algo que me assusta, que no dia a dia da advocacia eu vejo algumas questões que são muito problemáticas. Então hoje eu vou relacionar essa questão da cultura do estupro com o poder judiciário e como que a gente enfrenta algumas questões assim na advocacia e fica muito chocada, sim, de fato, com o que está escrito nos acórdãos, com que os juízes e juízas mulheres escrevem, justificam a violência. Então, a minha fala vai ser toda nesse sentido, já para deixar claro. Mas, assim, é um tema que está muito em discussão, né, por conta do caso lamentável que aconteceu com a criança de 10 anos, como eu já falei. E ali a gente tem um exemplo de uma gravidez resultante de um estupro, né, em que a gente sabe e que a legislação autoriza o aborto. Então, assim, é algo que é importante de ser lembrado e falado já no início. É um caso de uma justificante especial, o que em verdade não necessita de autorização judicial. A gente sabe disso, não seria necessário mover o poder judiciário para isso. Mas a gente teve uma recusa no hospital, agora a justiça está pedindo informações para saber por que o hospital se negou a fazer, enfim. Então a gente tem algumas peculiaridades desse caso que nos assustam, assim, porque nos trazem comportamentos muito primitivos, né, com relação a esse tema que chega a ser, assim, muito triste. Porque nesse caso, assim, não tem como a gente olhar para isso e não falar e não pensar na demonização traumatizante que causaram para essa criança, sabe? Na exposição dessa criança, a gente sabe que depois foi divulgado até o nome dela de uma forma completamente criminosa. Ou seja, pessoas foram até a frente do hospital para protestar contra o direito dela de abortar, né? Pessoas que, na verdade, queriam pisotear o direito dela, a dignidade dela, e que realmente pisotearam. Essa criança, assim, vai ter danos psicológicos seríssimos, não só por causa de um aborto, porque a gente sabe qual é a carga emocional envolvida nisso, né? Para qualquer mulher, enfim, que precise passar por isso, seja por vontade, ou seja por alguma questão de saúde, ou por alguma necessidade, como foi o caso dela. Mas, assim, ali eles conseguiram, acho que, pisotear o que restava na dignidade daquela criança. Então, é um caso muito triste e que a gente vê como a nossa sociedade não está educada para lidar com questões assim. Isso é muito problemático. A gente viu as famílias discutindo isso. Uma discussão que dentro de casa as pessoas estão fazendo, estão conversando. Então, isso é uma coisa que merece atenção, sabe? Isso me lembrou muito também um pouco assim a discussão sobre a DPF 54, aquela questão do parto terapêutico no caso de fetos anencéfalos, enfim, que inclusive quem foi o grande advogado da causa, que eu super admirei na época, foi o nosso atual ministro Barroso, né, que foi o advogado na época que fez a defesa e que atuou nessa DPF de uma forma muito aguerrida, muito militante, como ele costumava ser. E antes dessa DPF, o meu pai, ele advoga já há muitos anos, enfim, é criminalista, e ele atuou num caso aqui do Paraná que foi bem emblemático, que foi muito antes de ter essa autorização, né, de aborto no caso de fetos anencéfalos, que era de uma mulher que estava grávida, já numa gravidez avançada, e que de fato precisaria, né, queria abortar por conta dessa questão. E ele enfrentou uma série de fanáticos religiosos, assim, grupos religiosos que de fato foram protestar contra o direito dessa mulher. Foi algo assim realmente muito assustador. Algumas entidades querendo se habilitar no feito, querer pedir, sabe, para que fosse impedido o aborto, enfim. Então a gente vê como a sociedade ela não está preparada para questões assim e ela esquece da saúde mental da mulher, né? Esquece da autonomia da mulher, da vontade da mulher de dispor sobre o próprio corpo. A gente sabe que o aborto ele não é permitido no Brasil,
ainda, a gente está engatinhando nesse assunto, a gente tem muito que explorar a respeito disso ainda, mas o nosso maior problema hoje, e isso ficou muito claro com a discussão da criança do Espírito Santo, da menina, né? Que a cultura do estupro, ela é uma verdade, ela é um fato em pleno 2020, e que a gente ainda precisa falar sobre isso, né? A gente tem que ter muito estômago para falar disso. Então, eu vou primeiro fazer uma abordagem geral sobre a cultura do estupro e depois eu quero elencar e comentar algumas decisões recentes, não são coisas antigas, né? Mas são de fato assustadoras. Claro, tem algumas decisões mais antigas que chegam à beira do absurdo, assim, que falam naquela legislação mais antiga, né? Usam ainda termos muito mais violentos, mas eu quis fazer questão de trazer coisas atuais, de 2019, para a gente ver como a gente está, assim, numa selva ainda com relação ao que os nossos magistrados e magistradas, que é mais grave, entendem a respeito do assunto. Então, esse é um problema, né? Como que a gente enfrenta isso no nosso cotidiano e como que a justiça nos protege ou não nos protege como deveria. Mas eu queria começar nossa conversa falando a respeito da masculinidade, que é algo que permeia toda a nossa conversa, né? E como essa masculinidade tóxica, essa masculinidade, esse problema da masculinidade é algo muito presente. E é presente e é uma coisa recorrente no sentido de que os homens têm uma insegurança com relação às suas masculinidades. E isso é introjetado neles desde muito cedo. Então, a gente vê meninos já, né, desde muito novinhos, tendo problemas com a sua própria masculinidade, precisando se impor, precisando dominar meninas, dominar outras pessoas para poder se autoafirmar. Então, essa cultura machista, ela está impregnada já na sociedade, né, nas relações pessoais, né? E a gente vê isso de fato, é uma realidade. O patriarcado está aí, as relações de poder estão aí e as relações continuam desiguais e violentas. E quando a gente fala nessa masculinidade, o ponto específico é de como essa masculinidade, entre aspas, aqui, ela é imaginada, ela é idealizada dentro das famílias. Então, assim, todas as formas de incentivar os meninos, de elogiar os meninos, é uma forma de fazer com que essa masculinidade imaginada seja a masculinidade ruim, no sentido de incentivar a violência, né? Aquela coisa, por exemplo, de aplaudir e incentivar namoro de criança, se é que a gente pode falar que é namoro, né? Ou incentivar um menininho pequenininho na escola a roubar o beijo da coleguinha, abraçar. A gente tem pais e mães que incentivam essas práticas nas creches, né? Em jardins de infância, e isso tem que ser visto como algo abominável, não é como algo normal. A gente não tem que dar risada dessa situação. Ou aqueles ditados, né, que são repetidamente colocados, assim, são extremamente machistas, no sentido de, prendam as suas meninas porque o meu menino tá solto, enfim. Esse tipo de coisa a gente tem que rechaçar. Ou no sentido do homem, né? Agora você era consumidor, agora você virou fornecedor, porque você teve filha mulher. Então, assim, são coisas ridículas e que são, sim, faladas ainda, que a gente precisa repreender e precisa expor e constranger, porque a gente não pode aceitar esse tipo de prática. Porque uma criança acaba ouvindo, ela é educada assim, e ela vai achar normal. Então, isso é muito. Quem tem criança em casa sabe, assim, é uma questão de repetição. Você fala uma coisa, ela já está repetindo, ela nem sabe o que significa. As práticas são muito parecidas, né? Então, é uma questão de educação. Então, vejam que tudo isso é perpetuado na nossa sociedade, na forma como a violência é transmitida mesmo, é uma transmissão de violência aos meninos, desde muito novos. E as meninas também, consequentemente, que acabam sofrendo com essa transmissão, porque estão expostas a isso, né? Por isso que a gente, de fato, precisa pensar e colocar a educação como primeiro ponto para poder enxergar uma sociedade igualitária. Que a gente precisa criar crianças feministas, né? Tem até um livro com esse título, que é Como Educar Crianças Feministas. Isso é fundamental. E quando eu digo crianças feministas, eu não estou só fortalecendo e dizendo que a gente precisa educar os meninos. É porque eu estou um pouco cansada da gente ter que ficar falando como educar as meninas. Porque como educar mulheres é um desafio. E assim, é sempre um desafio assustador, né? Eu vejo isso dentro de casa, porque meu pai teve 3 filhas mulheres e ele teve que mudar toda a forma dele pensar, toda a forma dele reagir, toda a forma dele
lidar com aquele machismo que foi passado para ele na educação, porque agora ele tem, né, tinha tido 3 filhas mulheres e precisava de fato fazê-las fortes, fazê-las mulheres que pudessem tocar no escritório dele, que pudessem se impor num tribunal, enfim, na vida pessoal. Então ele sempre disse pra gente o seguinte: tô criando vocês para a guerra. Ele sempre falou assim. E eu, assim, isso para mim, tanto na advocacia quanto na vida pessoal, ele sempre falou. E ele sempre falou isso muito sério, e desde que a gente é muito nova, eu achava aquilo muito agressivo. Mas eu comecei a entender que, na verdade, é algo elementar, assim. A gente precisa estar preparada, porque as coisas não são fáceis. A gente está sempre exposta a essa relação de desigualdade, essa relação de violência. Então, a gente precisa, de fato, se descobrir enquanto mulheres fortes e se impor, porque a gente está jogada nessa selva que é a nossa realidade hoje, né? Então, a gente precisa ter homens que compreendam a nossa situação, a nossa luta, que saibam, sim, que existe uma cultura maldita do estupro e que essa cultura também é um problema deles, então a gente não pode excluí-los dessa discussão. Eu entendo que não, eu entendo que a gente precisa incluir. Claro que em determinados pontos e momentos eles não precisam estar, mas eu acho que a necessidade é de que estejam na maior parte das vezes. E a gente precisa saber que é bom e necessário contar com eles como aliados. Esse é um ponto muito importante que eu preciso trazer. Só que, além disso, a gente precisa também trazer mulheres para essa consciência. Isso é muito importante. Quando a gente recebe mulheres e homens até, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo atual. Hoje eu atendi um cliente no meu escritório de tarde, que é um cliente meu que ele é réu num processo de violência doméstica, enfim, é uma situação em que ele teve um desenlace com uma ex-namorada, e aconteceu toda uma situação e que ele nega qualquer tipo de agressão, que não teve agressão, e ela narra uma situação, enfim. E ele veio hoje com uma, e é meu cliente, veio com uma discussão enorme para mim, me falando que a Lei Maria da Penha é uma lei muito feminista e que é um absurdo, que as mulheres usam isso de má fé e que tem muitas mulheres que se valem dessa lei para contar mentira, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa entender de onde ele veio, da onde é a educação dele, por que ele está falando essas coisas para mim e como eu, enquanto mulher advogada criminalista dele, que ele contratou, vou conseguir contornar essa situação para explicar para ele como que as coisas funcionam, como que algumas mulheres lidam com isso, como que o judiciário vai enfrentar isso. Então, assim, às vezes a gente ouve algumas coisas que são absurdas e que a gente precisa saber lidar e saber contornar. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com os nossos dizeres, né? A forma de explicar, a forma de colocar a discussão. Aí eu fiz algumas perguntas para ele também, ele começou a entender a situação e, no fim, a gente conseguiu chegar num consenso, mas é uma lida diária, assim, de como a gente vê que as próprias pessoas esclarecidas, que são formadas, ele também é um advogado, mas não atua na área criminal, e como isso acaba, de fato, atingindo, né, todos. Então, uma pessoa que teve acesso à educação, que tem, né, todos os acessos, mas que acaba criando um monstro por trás do nome feminismo, né? Acha que o feminismo é algo que veio para acabar com o amor, ou que o feminismo é algo extremo. E eu já ouvi isso, eu já ouvi essa frase, que o feminismo vai acabar com o amor. Ou que acham que o feminismo é algo que tem uma carga política já incutida e que é algo de esquerda, enfim. E sem entrar no mérito de se isso é bom, se não é, se é verdadeiro, se não é, a gente precisa fazer com que eles entendam qual é a finalidade do termo e para que ele serve e por que ele está aí. Da mesma forma, o termo patriarcado. Tem gente que não pode ouvir falar nisso, que nem sabe o que é, mas que acha que é um termo de conotação política. Então, assim, as pessoas, elas não estudam, não entendem, assim. É uma pobreza intelectual que a gente está lidando. Isso está dentro do nosso judiciário, eu não estou falando de quem não tem acesso. Então, isso é algo muito problemático. Então, a gente precisa, além de saber lidar com essa ignorância mesmo das pessoas, de estarem distantes do discurso, de estarem completamente alheias, a gente precisa ter a noção, a paciência no sentido de conversar e saber dialogar. É claro que quando eu sofrer uma violência ou quando eu ver alguém sofrendo uma violência, eu não vou ter a paciência muitas das vezes para saber lidar com essa situação de forma pacífica. Mas é por isso que eu preciso ter outras pessoas que lidem por mim, que falem por mim, enfim. Mas além da gente ter esses homens que pensem assim, que ajam assim, o problema maior é que a gente precisa trazer as mulheres para essa consciência. Como eu falei, a gente tem juízas que agem dessa forma, desembargadoras, como eu vou falar no final. Mas a gente tem que entender que por que elas fazem isso?
Porque o machismo está, de fato, em todos os lugares, né? Ele está em muitas mulheres. Ninguém nasce desconstruído, feminista. A gente tem que parar de ficar recriminando as pessoas que não sabem, que não conhecem, que não estudam, que não têm a mesma educação que a gente, que não têm os mesmos acessos ou que não têm as mesmas convivências. As pessoas hoje vivem em bolhas. Eu vivo numa rede social que eu só quero ter amigo de esquerda, que eu só quero ter amigo desconstruidão, que eu só quero ter amiga feminista. Mas eu tenho que entender que aquela minha amiga do jardim de infância, que era minha amigona, cresceu, foi fazer uma outra faculdade, teve outras amizades. E ela talvez, não é porque ela é uma pessoa ruim, mas ela teve outros contatos e se formou de outra forma. Eu tenho que aprender a dialogar com o diferente, de forma inteligente, para poder agregar, trazer pessoas comigo. Então, isso é muito importante. A gente tem que parar de dividir, a gente tem que agregar, saber trazer as pessoas. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente nasce e a gente é colocado nessa selva que a gente está e a gente precisa sobreviver. Então, a gente precisa ser educado, aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar em sociedade, sabe? É você pensar numa criança. A criança que está brincando com uma criancinha mais nova, ela vai tentar dominar, ela vai tentar pegar os brinquedos, enfim. Ela não está ainda educada para ter a igualdade, a fraternidade, a amizade. Isso tudo é ensinado. Então, a gente precisa entender e saber lidar com essas questões. Agora, diferente de uma pessoa que estuda, passa por uma faculdade de direito, passa no concurso público, que está dentro do judiciário, que tem a necessidade de decidir, balizar futuros, vidas, destinos, condenações criminais, decidir sobre liberdades, esse tipo de gente não é aceitável que essas pessoas possam errar e possam escrever absurdos como escrevem nas decisões judiciais. Então, essa é a minha crítica, assim, muito forte nesse sentido, que a gente precisa de um judiciário forte e um judiciário consciente, que não é o que a gente está vendo hoje. Então, isso que me preocupa, eu vou trazer alguns exemplos muito fortes e claros nesse sentido. Mas, sabe, antes disso, eu queria só, assim, já terminando essa parte, mas explorar essa situação de nós, mulheres, o que a gente enfrenta, né, todo dia. Todo dia a gente enfrenta o medo. E o medo de passar por uma situação vexatória dessa, e daí passar pela vergonha, pela humilhação, pela coragem também de procurar ajuda, de procurar o Poder Judiciário e ter uma sentença humilhante, uma decisão humilhante, um tratamento humilhante. Então, isso é algo que a gente precisa discutir, porque isso é de fato o que vem acontecendo. Quando a gente sai de casa todo dia, né, e já fazendo esse recorte importante aqui, que eu sou uma mulher branca, uma mulher privilegiada, uma mulher que economicamente tem condições, que tem toda uma estrutura que me segura, que me cerca, enfim. E mesmo assim, quando a gente sai de casa todos os dias, a gente tem medo. Medo que a gente não sabe se vai voltar inteira, se vai voltar viva, se não sabe. Então, a gente sabe que muitas das vezes a gente se priva, né? A gente se priva de ficar trabalhando até mais tarde, de pegar um caminho diferente, de sair caminhar no final da tarde, porque a gente tem medo. Então, a gente precisa conviver com a palavra medo a todo momento na nossa vida. Então, isso é muito importante de se lembrar, né? Quando a gente está andando na rua, a gente vê uma mulher sozinha e a gente está sozinha, a gente chega perto para ficar andando mais perto para a gente se sentir amparada, fortalecida, protegida, porque a gente tem medo. E esse medo é que a gente tem que conviver. Porque a gente sabe que isso é inconsciente, tá? A gente sabe que se acontece alguma coisa, a gente está desamparada. Que se tiver algum homem possa interceder, ele pode interceder para nos violentar, não para nos proteger. E isso a gente tem que, agora fazendo um paralelo com o Poder Judiciário, imagine o Poder Judiciário que é chamado para interferir na situação e ele acaba me violentando mais, me revitimizando. Então, isso não pode acontecer. A gente precisa se a gente tem que combater a cultura de estupro no nosso dia a dia, imagine no Poder Judiciário, imagina no Estado. O Estado precisa estar no front, me protegendo. Eu não posso pensar que vou ser o mais humilhada, que vou ser mais violentada pelo próprio Poder Judiciário. Então, isso é o grande absurdo que a gente está expostas, né, diariamente. Nós temos, assim, milhares de estupros acontecendo a todo momento, no Brasil, no mundo. E o mais interessante é porque quando isso acontece, né, perto da gente, acontece no nosso bairro, na nossa cidade, isso é sempre visto como algo isolado. Tem sempre alguém que está tentando justificar a prática. Podem perceber. Dentro do judiciário isso é muito comum também.
Porque além de tentar justificar, eles tentam achar culpa no corpo feminino, né? Ou em alguma atitude da mulher. A roupa que a mulher estava usando, como a mulher se comportou, se ela bebeu, se ela não bebeu, se algum elemento dentro daquela mulher autorizou aquela violência. Isso a gente está falando tanto para estupro, né, violência sexual, enfim, violência psicológica, as mais diversas formas de violência. Eu tenho casos no escritório, tem um específico de uma grande empresária, enfim, que ela teve o seu patrimônio quase todo dilapidado por um estelionatário que se aproximou dela, começou a trabalhar junto com ela e era um amigo da família, enfim, ele tinha várias procurações dela, atuava, fazia tudo para ela dentro dessa empresa. E, enfim, ela sofreu um grande golpe, perdeu muito dinheiro e a gente atua como assistente de acusação nesse caso. A primeira pergunta que o Ministério Público me faz e o primeiro questionamento que me é feito, claro, informalmente, né, dentro de um gabinete, doutora, você acha que ela não tinha um caso com ele? Como que a mulher é enganada desse jeito? Você tem certeza que eles não tinham um relacionamento amoroso? Então, assim, é a primeira coisa quando acontece algum tipo de violência, nesse caso é uma violência patrimonial, ela é um crime, né? Mas a primeira forma, assim, de tentar justificar por que ela se deixou enganar assim. Ela devia estar apaixonada, ela devia, né, ter algum relacionamento com ele. Então, veja, sempre num caminho de tentar justificar a violência. Isso, do ponto de vista prático, é muito comum, assim, muito comum mesmo. E agora, voltando à questão da cultura do estupro, do termo cultura do estupro, ele é forte, ele é carregado justamente porque a gente está inserido nesse ambiente de normalização. É um ambiente de normalização e de justificação do abuso perante a própria sociedade e até perante a mídia também, né? Então é difícil a gente ver alguma manchete, alguma coisa estampada que traga o termo estupro. É sempre no sentido de relação sexual, né? Numa conotação diferenciada, numa questão de romantizar a situação. É difícil escancarar, né? Ainda mais quando isso é visto e isso é colocado na mídia por conta de alguma situação específica. É difícil escancarar. Até porque é uma coisa que a Fê sempre fala, eu gosto muito dessa fala dela. A Fê sempre coloca assim, veja, se a gente começar de fato a falar tudo que é estupro, a gente vai ter pessoas próximas da gente que vão começar a se olhar e falar, né? Fazer assim, pensar, colocar a mão na consciência e se ver como estupradores. Isso vai ser inaceitável. Muitas pessoas não vão saber lidar com isso. Ou então, algumas mulheres que de fato se veem em situações assim. Eu tenho amigas que são de comunidades religiosas, enfim, adventistas, algumas comunidades evangélicas, que têm situações assim, que têm rodas de conversa e que têm, assim, coisas ditas e que não são, que não, as pessoas não sabem que aquilo é estupro. Isso é algo muito assustador. Então a gente precisa de fato não ter medo de expor essa situação e saber falar, e falar disso muito, né? Então, isso é muito problemático. E toda essa cultura que é perpetuada pela sociedade, pelas organizações religiosas, pelas famílias, enfim, é perpetuada pelo uso de uma linguagem misógina, pela objetificação do corpo da mulher, né? O corpo da mulher é um corpo disponível, as pessoas podem dar muita opinião, pode dizer se está gorda, se está magra, se a saia está curta, se o decote está muito grande, é tudo muito disponível, todo mundo pode falar o que quiser daquele corpo, como se fosse um corpo que não pertencesse àquela mulher. Ninguém vê alguém falando dando opinião no corpo de um homem. Ninguém vê, isso não é, ninguém tem esse costume, né? Sempre para você tirar a credibilidade de uma mulher, você vai atacar o corpo dela. Então, assim, e você sempre vai dar alguma conotação sexual, você vai sexualizar ela. Ou para dizer que ela tá muito bem, ou para dizer que ela tá muito mal. Aconteceu comigo, assim, uma forma até. Eu até achei graça no início, mas depois eu vi como isso era problemático. Eu atuo num caso aqui em Curitiba, que tem um caso de repercussão de um rapaz que estava correndo com o carro numa rua, numa via pública, enfim, e ele acabou atropelando uma moça. E eu sou advogada desse rapaz. Enfim, daí tem um caso de repercussão. A menina é uma menina nova, foi um caso muito complicado, é um caso complicado. E eu fui muito atacada na internet por várias pessoas, enfim, só que isso é inerente à advocacia criminal, não é uma coisa que me chateie, por exemplo, eu tenho que saber lidar, faz parte da minha vida. Mas o que me foi muito interessante, assim, foi algumas críticas que eu recebi de uma pessoa, enfim, era um fake, né?
por óbvio, a pessoa não tem nome certo, não é uma pessoa verdadeira, no sentido de falar, você deve estar pegando esse teu cliente, você tem um caso com ele, porque... E daí, assim, começou a falar, porque você, menina, você é muito magrinha, você deve ter sofrido, você deve ter passado muita fome na tua infância, você é subnutrida. Ah, porque você é muito feia, você tem a perna muito fina. Você nunca vai ser. Ele falou o nome de, acho que é Paulo Oliveira. Você nunca vai ser igual a Paulo Oliveira. Só que dava pra ver que a pessoa não era muito equilibrada mentalmente, as coisas que ele falava. Mas assim, eu fiquei pensativa com aquilo que eu pensei, por que que o meu corpo é disponível para ele falar o que ele quer enquanto eu tô trabalhando? A minha profissão não tem nada a ver com o meu corpo. Enfim, graças a Deus sou uma pessoa bem resolvida, mas se fosse alguma pessoa que já tivesse algum tipo de complexo com relação ao corpo, enfim, ficaria chateado, poderia até, né, ficar depressivo, enfim, então as pessoas não têm noção do que falam, nem responsabilidade e acabam perpetuando as mais diversas formas de violência contra as mulheres. Então, o corpo da mulher é muito disponível, todo mundo quer falar. Então, essa cultura do estupro é perpetuada pelo uso da linguagem misógina, como eu falei, pelo corpo da mulher ser um objeto disponível e pela glamoralização da violência sexual. É um glamour, assim. A gente vê letra de música que romantiza o estupro, que romantiza a relação violenta. E música que a gente canta, a gente sabe, tá no nosso dia a dia. Então, assim, isso tudo justifica eu falar a cultura do estupro, porque isso faz com que se edifique uma sociedade que ignora a vontade, os direitos e a autonomia da mulher e a segurança da mulher. É como se não importasse, né? Como se o que a mulher quer não importa. Então, essa cultura do estupro afeta todo mundo, afeta todas as mulheres, sem exceção. E muitas mulheres acabam limitando comportamentos, deixando de fazer coisas que gostariam de fazer por conta dessa possibilidade da existência do estupro. Então, isso é uma forma, sim, de silenciar a mulher. Sem dúvida, porque eu acabo me privando, né? É uma forma de fazer com que as mulheres acabem se sentindo sempre numa posição desigual, subordinação e numa situação, assim, de medo. Estarem sempre com medo de algo, numa posição de inferioridade com relação a essa posição masculina de poder, com relação ao próprio patriarcado, né? Que, na verdade, é justamente isso. Essa dominação dentro da sociedade pelos homens. Então, mesmo que muitos homens não estuprem e que muitas mulheres não sejam estupradas, enfim, o medo sempre vai estar andando de mãos dadas com a gente, sempre. Sempre vai estar. E esse termo, né, a cultura do estupro, ele faz a gente pensar justamente na raiz do problema, como um todo, né? Como os meninos são educados, como eu dei o exemplo. E eu tenho um exemplo muito bacana também, que é de um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele é muçulmano, da comunidade árabe, né? Eu tenho muitos amigos da comunidade árabe também, e engraçado, porque é uma comunidade que, né, tradicionalmente é muito machista, a educação é muito severa, muito rígida, a posição do homem é uma posição de destaque dentro da família. Eu venho de uma família árabe e isso é muito verdadeiro, né? As coisas têm mudado, enfim, mas isso ainda é muito verdadeiro. E ao contrário, o exemplo dele é um contrário bom, assim, porque ele sempre me falou, e até ele ouviu o nosso podcast, e ele veio conversar comigo sobre isso, ele falou assim, olha, a minha mãe dentro de casa sempre falou para mim, sempre me ensinou, que se um dia eu batesse numa moça ou violentasse uma mulher, ela ia ser a primeira a pegar a moça na delegacia e eu ia ser preso. Então, assim, ele falou que ele cresceu com esse medo, porque a mãe dele sempre falava para ele que se ele fizesse alguma coisa, ela ia ser a primeira a penalizar ele, a punir. Então, assim, vejam como é uma forma de educação, é um exemplo bobinho, enfim, mas que diz muito, né? Ele falou para mim, eu sempre tive medo disso. Então, é um exemplo que nos diz quão importante é essa questão da educação para esses meninos, ainda mais, né, no caso dele, que é de uma comunidade que é extremamente rigorosa e que os homens têm um poder de destaque. Mas tem uma pesquisa, que eu até falei no podcast, que na verdade é uma pesquisa da BBC, que concluiu que em muitos casos de estupro que autorizaram, né, essa violação, que o homem entende que está autorizado a mexer no corpo da mulher e a violentar a mulher, o que permitia que ele fizesse isso era a simples convicção ou crença que ele, homem, tem de que ele tem direito a ter relação sexual com aquela mulher. Independente do desejo dela, do que ela gosta, do que ela não gosta. É o simples fato dele achar que ele tem direito, porque ele é homem.
Ou seja, é como se o direito dele fosse superior aos direitos daquela mulher. Dentro dessa lógica, né, masculina e racional. É como se aquilo devorasse o direito da mulher e ele se colocasse numa posição de superioridade. E é interessante que esse sentimento não está muito longe da nossa realidade. Não tá, é só a gente ver como as coisas funcionam numa festa, numa balada, que você diz não para um rapaz que você não quer se relacionar, que você diz não para alguém que você não quer conhecer. Então, os homens, eles têm o ego ferido. É uma questão tão problemática, e por isso que eu volto na questão da masculinidade imaginada, que quando você dá um fora num cara, ou você não quer ter relação com alguém, ele se sente afrontado. Por que você não gosta dele? Todo mundo tem que gostar dele, todo mundo me quer, por que você não me quer? Eu tenho certeza que alguém aqui já passou por isso. Aquele famoso homem, né, que é galinha, que tá numa posição de destaque, que você não quer ter nada com ele, ele simplesmente não aceita. Justamente por quê? Porque ele entende que ele tem direito a ter você. Então, isso é algo que está incutido dentro da mentalidade masculina e que precisa ser falada, né? Então, a gente tem que entender quão problemático isso é. E mais uma coisa com relação a essa cultura do estupro. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, já foi colocada em xeque ou culpada, acusada de ter despertado o desejo em um homem, no sentido de estar com a saia curta, com decote, de ter ficado provocando, né, alguém e depois não quis se relacionar, como se a gente tivesse que sentir culpa e necessidade de satisfazer o próximo, né? Uma obrigação de satisfazer o homem, né? Em virtude da roupa, enfim. Então, isso é algo cultural, é algo, uma doença da sociedade mesmo, né? É uma exigência que é feita à mulher, uma exigência absurda, irracional, e que a gente precisa saber lidar. Porque é como se a fúria masculina, diante do não, fosse uma justificativa para a violência. E a gente sabe que tem muitas mulheres machistas, muitas mulheres que vão por esse discurso, no sentido que a mulher tem que servir o homem a todo momento, de qualquer jeito. Ainda mais se ela tá com uma roupa que foi um convite, né? Entre aspas, para que ele pudesse ingressar naquele corpo e violentar aquele corpo. Isso também me faz lembrar de algo que é objeto de pesquisa da FE, inclusive, que é o estupro marital, né? Estupro dentro de relacionamentos. Até o tema do nosso último podcast foi esse. É como se a mulher tivesse que sempre ficar à disposição do homem, à disposição do marido. E como que isso tudo influencia o poder judiciário e as decisões? Isso tudo que eu falei foi para contextualizar e criar em vocês um processo de identificação com a minha fala. Para agora eu mostrar qual é esse judiciário e como ele tem agido de forma assim completamente selvagem, absurda e assustadora em alguns momentos. Então eu trouxe algumas decisões aqui, eu vou comentar do ano passado, 2019. Tem uma que é mais antiga, de 2014, que foi uma que ficou bem famosa, mas a maioria é de 2019, que trazem um judiciário selvagem, primitivo, que de fato apenas assim perpetua essa posição de dominação do homem e de violência da mulher como algo permitido e justificável, né? Então, o primeiro exemplo que eu trago é de uma juíza mulher, tá? Eu vou falar o que ela disse na decisão, no final de 2019, no interior de São Paulo. Essa juíza, ela negou uma ação de danos morais de um trote, o trote que tem na universidade. Então, lá na Universidade de Franca, no interior de São Paulo, essa decisão ficou famosa até. As caloras, naquela situação que as caloras precisam ficar repetindo frase, né, aqueles juramentos, falando sobre o veterano, enfim. Tem alguns trechos destacados que são interessantes. Então, as caloras tinham que dizer basicamente o seguinte: me reservo totalmente à vontade dos meus veteranos e prometo sempre atender aos seus desejos sexuais. Essa é uma frase. A outra é: a partir de hoje sou solteira, estou à disposição dos meus veteranos e juro solenemente nunca recusar uma tentativa de coito de veterano. Essas eram as frases que essas meninas eram obrigadas a repetir no trote da universidade, tá? Com relação a isso, como teve uma grande repercussão, ficou famoso, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra um aluno, né, que teria organizado essa situação, pedindo danos morais, dizendo que o discurso ofendeu o grupo de mulheres, enfim, né, uma coletividade, enfim, e além de vários grupos feministas que acabaram
se inteirando da situação e que até auxiliaram na redação da inicial. E o mais assustador de tudo isso é a decisão da juíza. Essa juíza, mulher, entendeu que não houve ofensa às mulheres, que não houve nenhuma ofensa às mulheres com relação às músicas, às frases que elas tinham que repetir. E ela entendeu que, inclusive, essas frases, essas coisas que eram ditas, eram uma forma de responder à degradação moral que o movimento feminista gerou na sociedade. Então, ela coloca que tudo isso é culpa Meu Deus do céu. do movimento feminista, da mulher. Então, ele coloca assim que essa existência de um juramento machista, na verdade, é uma resposta ao feminismo. Que o feminismo é uma panfletagem. Então, ela traz isso. E eu vou ler agora um trecho da decisão da juíza. A decisão dela diz o seguinte: a ação inicial, né, no caso, a inicial retrata bem a panfletagem feminista, recheada de chavões que dominam, além da esfera cultural, as universidades brasileiras. É bom ressaltar que o movimento feminista apenas colaborou para a degradação moral que vivemos, bem exemplificada pelo discurso juramento que ora se combate. Então, veja, a juíza mulher, né, justifica toda a violência que é tratada pelos homens nessas músicas absurdas, enfim, dos veteranos da universidade, para dizer que tudo isso é culpa do feminismo, que o feminismo é essa panfletagem, que tem esses chavões, né? Enfim, e ainda fala que dominam as universidades. Então dá para ver bem essa mentalidade da juíza no sentido de que as universidades são dominadas por discursos feministas, enfim. Então é algo muito preocupante, né? Como que uma pessoa se manifesta assim? É uma servidora pública, uma pessoa que prometeu honrar a Constituição, uma pessoa que não pode escrever isso, uma pessoa que não é aceitável, sabe? Então, assim, completamente assustadora essa decisão. Então, essa é a primeira decisão que eu queria elencar. A segunda é do TJ Rio Grande do Sul, em agosto do ano passado. Essa situação também ficou bem famosa, que foi um caso do aplicativo do Uber, que, na verdade, o motorista do aplicativo, né, foi absolvido, ele foi condenado em primeiro grau. Só um minutinho que eu vou desligar o telefone aqui. Peraí. Gente, eu tô chocada com essa decisão dessa juíza. Não, é muito forte, né? A do Rio Grande do Sul eu já conhecia, mas essa, eu te confesso que eu nunca tinha escutado isso. É muito absurdo. Essa do movimento feminista é muito absurdo. Nossa. Então, assim, essa do Rio Grande do Sul é daquele motorista do Uber que foi condenado em primeiro grau, né, por conta de estuprar uma passageira. Daí, no TJ, ele foi absolvido. E na sentença, o tribunal, isso que é assustador, a desembargadora mulher colocou. O TJ afirmou que a vítima, né, por ter admitido que tinha bebido, ela teria se colocado numa situação de risco, ou seja, ela assume o risco de ser estuprada, quase que um dolo eventual, assim, a desembargadora coloca. Então, isso é muito grave. Então, ficou decidido que por ela ter bebido e depois não lembrado o que aconteceu, ela se colocou numa situação de risco. Então, isso é inaceitável, assim, é um discurso completamente machista vindo de uma mulher. Então, ó, eu vou ler um trechinho do que a desembargadora falou. Ora, se a ofendida bebeu por conta própria, dentro de seu livre-arbítrio, não pode ela ser colocada na posição de vítima de abuso sexual pelo simples fato de ter bebido. Então, veja, ela completamente, assim, isso tá explicado, né, no Código Penal, isso é estupro de vulnerável, assim, a pessoa não tem como reger a própria autonomia se ela está embriagada. Então, esse tipo de afirmação é completamente machista e descabida. Então, é muito assustador. Então, essa do motorista do Uber ficou bem conhecida mesmo, por conta da mulher ter bebido, enfim, e ela ter admitido que bebeu, e ela deveria se lembrar da situação. Se bebeu, se colocou numa posição de não se lembrar, é porque deve, de fato, arcar com as consequências. É basicamente isso. E tem mais dois casos interessantes. Um deles é também do Rio Grande do Sul,
que é um que ficou bem famoso até. Esse aqui foi em 2014, mas tem até vídeo no YouTube do promotor falando, assim, é um caso bem forte. Que foi um promotor que ele violentou uma jovem que estava sendo ouvida num depoimento, ela tinha 13 anos. Era um caso de violência sexual. E essa menina, ela era estuprada pelo pai, ela engravidou e ela teve uma autorização para abortar, enfim, conseguiu abortar. Aí depois ela volta atrás no depoimento judicial dela, negando o acontecimento do abuso, porque é uma situação familiar, enfim, ela não queria, certo, né, acusar o pai, toda aquela situação. Aí o promotor ficou muito bravo com aquilo, e assim, ele tá fora de si, você vê o vídeo dele, é muito assustador. E ele começa a falar as seguintes palavras para ela na audiência. Tu fez eu e a juíza autorizar um aborto e agora tu te arrependeu assim? Ele falou isso. Daí ele disse o seguinte: tu pode abrir as pernas e dar o rabo para um cara, tu tem maturidade. E para assumir uma criança tu não tem? Sabe que tu é uma pessoa de muita sorte, porque tu é menor de 18. Se tu fosse maior de 18, eu ia pedir tua preventiva agora. Então, e ainda ele continua e fala, para te estuprarem lá na prisão. Então, assim, esse promotor, ele sofreu, enfim, processo disciplinar, uma coisa muito fora da realidade, ele estava completamente alterado na audiência, isso ganhou uma repercussão muito forte, assim. Ele tentou se explicar, tudo mais, mas é algo completamente fora. E veja, a explicação é sempre no sentido de colocar a vítima numa posição pejorativa, numa posição, né, de culpada, na posição da menina que tinha relação sexual, da menina que já era, né, iniciada na vida sexual. A gente lê muito isso nas decisões, né? Já era iniciada na vida sexual, já tinha uma vida sexual ativa, mas era menor de 14 anos, imagine. Ainda, né, tinha esse agravante, ainda além da relação com violência. Então, é algo que realmente assusta, assim, vindo de pessoas que estudaram, de pessoas que fizeram concurso público, de pessoas que deveriam ser as primeiras a defender as nossas liberdades, né? Então, é algo a realmente se preocupar. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de dizer. A gente precisa de um judiciário forte, porque esse judiciário tem que servir para todo mundo. Tem que me proteger, tem que proteger os meus filhos, tem que proteger os meus inimigos também. Porque eu posso precisar passar pela pedagogia da justiça amanhã ou depois. Eu preciso que seja igual para todo mundo. As regras do jogo não podem mudar. Então, os acusadores têm que seguir, os juízes têm que seguir, todo mundo tem que seguir a linha. Então, como é que eu autorizo uma pessoa a agir dessa forma, usar uma justificativa completamente absurda para, né, justificar uma violência? Então, é completamente absurdo, assim. E tem uma última que eu trouxe, já iniciando, rumando para o final da minha fala, que é uma de janeiro de 2019, que vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que um homem de 70 anos, enfim, ele tinha estuprado uma menina de 13 e ele teve a pena extinta por uma situação decorrente da prescrição. Até aí, tudo bem, prescreveu, a pena dele foi extinta. O problema não é esse. O problema é a fundamentação da prescrição. A fundamentação da prescrição dele é extremamente problemática, é feita pelo ministro Félix Fischer, inclusive, que ele diz o seguinte, ele fala que é como se a menina tivesse enganado o senhor de 70 anos, né? E aí, palavras dele aqui, vou falar entre aspas. Levando em consideração que a garota era pessoa que se dedicava ao uso de drogas, à injeção excessiva de bebidas alcoólicas, não se descurando também que, segundo disse, já manteve relações sexuais com diversos homens, o que significa não ser ela nenhuma jejuna na prática sexual. Ou seja, o ministro coloca aqui o absurdo, né? No sentido de que pela mulher já ser iniciada na prática sexual, é como se fosse uma autorização para que ela fosse violentada, para que ela fosse estuprada. Então, a gente vê isso nas decisões e a gente precisa entender e colocar isso como absurdo, porque de fato é absurdo, é inaceitável. Então, assim, não tem como a gente continuar convivendo com um judiciário que age dessa forma, é extremamente incoerente. É extremamente incoerente a gente ter, até às vezes, colegas advogados que, quando vão promover a defesa de alguém que está acusado por ter violentado outra pessoa, uma mulher, um homem, enfim, coloca argumentos completamente absurdos na petição. Completamente absurdos. Eu, por muitas das vezes, defendo pessoas que cometem
violência contra a mulher. Eu sou advogada criminalista, às vezes eu tô desse lado. Só que eu nunca coloco algum argumento machista na minha petição. Eu nunca faço isso. E eu já me deparei com homens e mulheres que fazem isso no afã de estarem defendendo os clientes. Isso é completamente inaceitável. A gente precisa ser coerente naquilo que a gente prega. A gente precisa fazer aquilo que a gente defende, sabe? Na vida pessoal, na vida profissional. Então a gente tem que rechaçar esse tipo de decisão, precisa rechaçar esse tipo de postura. Então, eu quis trazer essa fala no sentido de provocar e no sentido de trazer uma problemática que está presente no nosso dia a dia profissional, colocar o problema que a gente está inserido, porque se a gente tem uma sociedade que tem uma cultura de estupro, a gente tem um judiciário que está inserido nessa mesma cultura de estupro e que está perpetuando a prática de crimes e que está justificando o injustificável. Isso é muito problemático. A gente precisa ter um judiciário forte, porque é isso que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos e para as pessoas que estão convivendo com a gente na sociedade. Então, a minha fala é no sentido de provocar, de expor essa problemática. Eu fiquei também muito chocada com o que eu tenho visto, com o que eu vejo no meu dia a dia profissional. E eu acho que a gente precisa se manter assim, forte e unidas no sentido de trabalhar para que a gente não vá contra os preceitos constitucionais. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente defende e acredita na prática. Não adianta nada eu, na defesa de uma pessoa que estuprou, eu usar um argumento machista, eu tentar culpar a vítima. Então, assim, a gente tem que ser coerente, a gente tem que cuidar. E pensar sempre no que a gente está construindo na sociedade, construindo na nossa prática profissional. Então, a minha fala é nesse sentido. Eu quero dizer que quero deixar esses últimos minutinhos para ver se vocês têm alguma dúvida, quero me colocar à disposição de vocês. Dizer que eu gostei muito de falar nessa escola, nesse congresso tão incrível que foi criado, idealizado, né, para mulheres e que eu estou à disposição de todas vocês. Muito obrigada. Thaís, eu te peço desculpas que eu tive que atender o telefone no meio da tua palestra, mas é porque agora, depois de ti, a gente vai ter uma fala do Cacai, e ele estava com dificuldade de entrar. Não sei se já conseguiu aqui. Eu vou abrir o chat para ver se a gente tem alguma pergunta. Tá todo mundo parabenizando, não sei se tu consegue acompanhar aí. Eu acompanho, aham. Eu, inclusive, imaginei, mais ou menos montei as falas assim nessa ordem, com a fala dele depois de ti, porque ele vai falar exatamente de coragem, que é ao final de, né, é o que a gente precisa para atuar com isso. Eu atuo também na advocacia criminal, mas só como assistente do Ministério Público, porque eu trabalho só com mulheres, então muito dificilmente é o contrário, né? E te confesso que ontem, ainda na aula de ontem, nós comentávamos isso, independente do papel que o sujeito, mulher, né, a nossa cliente vai ocupar num processo, às vezes como vítima, ou a maior parte das vezes como vítima, mas a gente sempre fica nessa posição de defesa. Sempre, porque é exatamente assim que a gente encontra. Esse é o judiciário que a gente encontra, né? Então, tá todo mundo te dando parabéns, dizendo que ficaram hipnotizadas com a tua fala. Fico muito feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, gurias, então mandem no chat para eu poder passar para a Thaís. Que a gente tem uns minutinhos, deixa eu ver se... Eu fico à disposição de vocês. Eu tenho o Instagram também, que é um meio de contato muito fácil, que é meu nome completo. Quem quiser trocar uma ideia comigo, perguntar das decisões, eu estou à disposição. Eu gostei muito de falar aqui, e a advocacia que eu faço, assim, é uma advocacia que eu acredito, sabe? Eu não consigo atuar contrário, assim, é o que eu acredito. Então, por isso que a gente tem que cuidar para defender na prática o que a gente prega nas redes sociais. Assim, eu tenho um problema muito sério com quem eu vejo que faz diferente disso. E tem muito, sabe? Mas tem que cuidar. A gente tá, às vezes, de um lado, às vezes do outro lado, mas a gente tem que ser coerente. Então, isso é muito problemático. Mas eu gostei muito de participar. Espero que as contribuições, assim, sejam proveitosas para vocês. E eu estou à disposição de todas. Teve uma menina que perguntou se tu chegaste a saber se houve recurso, um outro recurso, nesse caso do motorista de aplicativo. Eu acho, do caso do motorista de aplicativo, eu acho que teve sim. Eu acho que teve pro STJ.
me confirmar. Ai, não entrou ainda. Do caso da juíza lá do interior de São Paulo, deu uma repercussão muito negativa. Os grupos, inclusive alguns grupos feministas estavam engajados na causa, enfim, teve. Esse do TJRS também. E é muito assustador, né? Porque a gente vê que é algo que não é distante de nós. Exato. É o tribunal que a gente atua, enfim. Então, é muito complicado, né? A gente vê que isso existe de fato. E aí a Ana Elisa comentou, e as datas assustam ainda mais. Sim, porque é muito recente isso, né? Exatamente. E é interessante como a gente vê alguns colegas nossos advogados que têm uma postura assim, né? Na prática, isso é muito assustador. Não tem porquê. Vamos ver, o Cacai acho que já está aqui. Vou chamar ele. Bom, eu vou me despedir de vocês, então, e fico à disposição. Tá bem, Agradeço muito pelo convite. Tá bem, Thaís. Muito obrigada. Tá A gente bom? te agradece. Foi maravilhoso. Todo mundo apaixonado aqui pela tua fala. Muito obrigada mesmo, de Obrigada, coração. eu gostei muito. Um Tchau, abraço, boa tchau. noite para Um abraço. vocês. Tchau, tchau. Gente, agora eu preciso encontrar aqui onde está o Cacai. Qual é o nome dele? Ah, achei. Vamos chamá-lo, então. Ó. Tudo bem? Meu querido, você tá deitado. Ah, agora sim. Tudo bem? Ótimo você, que bom estar aqui com você. Ah, muito obrigada. Que bom que conseguiu, bem na horinha certa, conseguiu entrar. É, Ó, todo eu tava, mundo né, ansiosa te esperando aqui. eu sou meio perdido com essas coisas. Eu já fiz 2 lives hoje, mas eu sempre tenho dificuldade para entrar e ter que deitar o telefone, colocar em pé e tudo mais. Mas é uma alegria para mim estar com vocês aqui. Uma alegria para nós podermos contar contigo. Eu acabei de falar para a Thaís que nós montamos esse esquema de palestras e que deu tudo muito certo, porque ela estava falando agora de cultura do estupro no judiciário. E aí, que ao final de contas, todas que estamos aqui, agora a gente tem 132 meninas assistindo, todas somos advogadas que atuamos para mulheres. Então, a gente lida com situações muito difíceis. E falar de coragem, coragem agora é o que a gente mais precisa, afinal, né? Então, eu quero te agradecer profundamente por teres aceito participar desse primeiro evento, desse projeto, dessa ideia. E que dizer que agora a fala é tua, faz o que tu quiser, tu que manda, estamos aqui para te ouvir. Olha, primeiro ressaltar que a gente, quando combinou de conversar alguma coisa, a gente não sabia que essa conversa nossa seria exatamente nesse momento tão dramático aí. Eu hoje pela manhã fui chamado pelo Fábio na TV Democracia, que de vez em quando ele me entrevista e tal, exatamente para comentar um artigo, você vê, Samira, que eu escrevi há 11, 12 anos, 10 anos atrás, e o artigo voltou a ser atual pela questão dessa coisa absurda que ocorreu agora, a questão dessa menina. E o artigo era, eu não sei se você chegou a ver, acho que eu mandei para você. Eu li. Uhum. E era exatamente vendo uma visão do homem também dessa história, né? Então, assim, eu queria muito mais conversar com vocês e saber um pouco das angústias que vocês estão tendo. E antes de começar qualquer coisa, eu acho que não existe hipótese de hoje em dia a gente bater uma conversa, fazer uma palestra, o que seja, sem antes fazer um registro de solidariedade a mais de 110 mil mortos, né?
não só das famílias, mas dos amigos, das pessoas que conheceram. A solidariedade é o Brasil como um todo, o Brasil que nessa hora está à deriva, sem ter minimamente uma questão científica para o enfrentamento desse vírus. É claro que esse é um vírus que a pandemia assolou o mundo inteiro, a todos nós, mas a forma de enfrentamento, de forma científica, de forma não politizada, fez com que alguns países pudessem avançar nesse encontro. Eu acho que hoje, se nós fôssemos fazer, Samira, 1 minuto de silêncio para cada brasileiro que morreu de Covid, seriam mais de 80 dias de silêncio absoluto. Eu gosto muito de me recorrer de Manuel de Barros, quando ele diz: eu só uso o silêncio para compor as palavras, ou vice-versa. Então, acho que nesse momento eu quero deixar aqui é quase impossível que nós tenhamos uma discussão com 100 pessoas, alguém que não tenha perdido um amigo, que não tenha perdido um parente. Então, é um gesto de solidariedade real, assim. Eu quero abraçar a todos, porque a luta é nossa, a indignação é nossa. É claro que se você tem um governo que politiza o vírus e um governo que não tem sequer ministro da Saúde para dar um enfrentamento que seja um enfrentamento científico, infelizmente nós não temos ainda uma possibilidade de saída boa para a crise. E essas crises, elas vão deteriorando, de certa forma, o tecido social como um todo, né? Quer dizer, nós temos um momento muito grave do país. Eu hoje, quando fui chamado para falar sobre esse artigo, que eu até, para ser sincero, não sabia que era para ser sobre o artigo, fui surpreendido com o artigo já de 10 anos e tal, eu colocava 2 questões que nós temos que fazer esse debate, assim, fazer essa conversa entre nós. Porque, assim, quase tão grave quanto o fato de ter um doente que faz um estupro no menino de 10 anos, de forma reiterada, e que, evidentemente, choca todos nós, aí choca absolutamente qualquer um, quase tão grave quanto foi a forma com que isso foi recebido por parte da sociedade. Quer dizer, a reação numa sociedade organizada, numa sociedade fanática, que teve a ousadia de ir para a porta de um hospital para fazer um apelo absolutamente, desculpa, ridículo, hipócrita, fez com que a dor de nós todos, de solidariedade a essa criança de 10 anos, e hoje eu vi dados impressionantes da quantidade de meninos dessa idade que engravidam fruto de estupro Brasil afora. Quer dizer, o que mais me impressiona, talvez, seja a necessidade da sociedade discutir a hipocrisia. Se você me permite, eu vou contextualizar essa questão do artigo, que eu acabei de participar desse debate. Há 10 anos atrás, quando a Dilma estava disputando com o Serra na reta final, 2010, eu fiquei muito indignado com o não tratamento da matéria do aborto. O aborto, eu acho que naquele momento uma pessoa extremamente preparada como é a Dilma e que tem uma história de vida muito sofrida. Por outro lado, o artigo eu fiz 3 abortos. Tem alguém perguntando o nome? Eu mando para vocês depois no nosso grupo do Telegram, pode deixar. São Paulo em 2010. E, por outro lado, o Serra, que é talvez a pessoa mais preparada do partido dele, era à época, com também uma história interessante, mas eles simplesmente escondiam aquele assunto. Então, eu escrevi na Folha, até o diretor da Folha escrevi naquele coluna Opinião. Eu me lembro que o diretor da Folha falou: Cacá, você vai ter coragem de assinar esse artigo? Eu falei: não, eu quero trazer esse assunto à baila. Eu acho que é importante que nós não podemos 2 pessoas desse nível deixar desse fora aí. E então eu contei, na verdade é um artigo que o título é esse, eu fiz 3 abortos, eu contei as 3 hipóteses em que eu participei. E ali eu deixei muito claro que eu acho que, evidentemente, o sexo ele tem que ser consentido. Eu posso dizer não, o homem pode dizer não, tanto quanto a mulher pode dizer não. Mas, na minha visão, o aborto tem uma particularidade. O aborto é uma decisão da mulher. Essa é a visão que eu tenho. Em nenhum dos 3 casos eu queria que a minha companheira fizesse aborto, mas eu tive que aceitar, porque é uma decisão. Não é falar de forma que às vezes vulgariza o tema, dizer é dona do próprio corpo. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Você ter um filho vai muito além
da questão específica de ser dona do próprio corpo, é dona de uma história de vida, de uma posição frente ao mundo, da disposição de criar. É algo que eu gostaria extremamente de ter 3 filhos a mais, infelizmente não os tive, mas eu respeitei profundamente e tentei ser o companheiro que podia ser naquela hora. Mas o que é importante, na verdade, as minhas colocações, os meus exemplos eram mais para trazer a matéria à época, 10 anos atrás, infelizmente isso ainda é atual, mas o mais importante para mim é o fato de que o aborto só pode ser visto sob o prisma da saúde pública. Pouco importa se você acredita em qual Deus. Na realidade, é aí que eu digo que é uma hipocrisia, e eu respeito as religiões profundamente. Eu começo esse meu artigo dizendo exatamente que eu fui criado na fé católica, sobre os dogmas todos e tal. Claro que depois a vida me levou, embora eu acredito em Deus e tenho fé em muita coisa, mas a vida surpreende a gente às vezes. Mas o que interessa é a realidade do país. Eu trouxe números que hoje, infelizmente, são muito maiores. 1 em 5 mulheres adultas de X a X de idade já tinham feito aborto, a maioria em condições absolutamente degradantes. Que país é esse que você tem um bando enorme de gente de forma organizada fazendo um trabalho para poder impedir um aborto que está autorizado por lei, no caso específico, com autorização judicial? Mas, mais do que isso, sem nenhum argumento que justifica no seu argumento do fanatismo e da imperiosidade de dizer não pode fazer o aborto. Sem ouvir a mulher, sem ouvir o médico, sem ouvir o caso concreto. Uma falta de solidariedade humana que me preocupa muito. E isso, quer dizer, a situação que eu coloco ali, Samira, de 10 anos atrás, eu não tive muito tempo mas eu conversei com algumas pessoas que acompanham hoje, é até pior. Nós temos um país hoje muito mais populoso, nós temos um país hoje muito mais dividido, muito mais pobre. Infelizmente, nós temos talvez uma condição especificamente até mais grave para a mulher que faz o aborto. Nesse artigo eu falo, quer dizer, a primeira... nós éramos novos, tinha uma vida inteira pela frente, a relação acabou terminando em função disso. Internas de cada um de nós, só nós sabemos. Eu mesmo, é por isso que eu uso essa expressão, eu fiz 3 abortos, porque essa dor me acompanha ainda, de certa forma, existe uma nuvem que me acompanha. A terceira era uma pessoa muito conhecida no Brasil, optou por fazer fora do país. Quer dizer, há uma falta de seriedade no trato com o assunto. Eu sei que você me chamou mais para falar sobre o aspecto da coragem da advocacia, mas o assunto me traz também a necessidade de fazer. Esse assunto, infelizmente, surgiu essa semana, né? Então, está perfeita a tua colocação. E, de alguma forma, hoje ocupa, né? É um pouco como eu falo, eu faço uma live por dia ou 2. Para mim, que estou de isolamento, eu tenho certa facilidade. Estou aqui, eu tenho 2 bibliotecas em casa, uma dessas dá para eu ficar aqui, só nessa aqui, durante meses, com leituras interessantes, com debates interessantes. Essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é muito mais cruel, né? Então, assim, eu penso que esse momento, eu tenho admiração por você, às vezes todas nós conversamos sobre a sua postura como advogada, a sua luta pelas mulheres e tal. Eu acho que esse é um assunto inevitável hoje, quer dizer, a necessidade não só para nós falarmos para o nosso grupo, sabe, Samir? Eu acho que uma coisa que eu tenho falado muito Brasil afora, desde que eu me insurgi contra os excessos dessa Operação Lava Jato e que eu resolvi sair o Brasil para discutir os excessos, sempre fazendo a ressalva de que eu julgo que ser uma operação importante, que fez um enfrentamento, sem sombra de dúvida, da corrupção, que assustou a todos nós, mas fora dos parâmetros das garantias constitucionais. Então, sempre que eu comecei a correr o Brasil, o que mais me dava, eu diria,
luz para correr era a hipótese de poder ter voz. É fazer o que eu estou fazendo com você agora, com as advogadas, com as suas amigas, com as pessoas que você confia e que você convidou para uma conversa. Então, o Brasil de hoje não é para... Realmente, o Brasil não é para amador, não é para iniciante. Porque você imagina, em qualquer... Do meu ponto de vista, na minha visão, em qualquer situação que ocorresse, como ocorreu no Brasil, uma menina de 10 anos de idade, violentada várias vezes, agora estão pedindo um DNA, porque não sabe sequer se efetivamente foi esse senhor, que pode ser um outro senhor. E, de repente, nós temos que reduzir essa questão a um fanatismo que é grave, porque é um fanatismo que vem de estruturas do Estado. Quer dizer, eu sempre falo o seguinte, você tem que respeitar, eu respeito enormemente a fé de qualquer pessoa dentro dos limites dela, até que essa fé não vá fazer com que você tenha que ter esse fanatismo que impeça uma menina de 10 anos de idade a ter qualquer possibilidade de uma vida mais para frente, eu diria, razoável. Porque se você impede essa gravidez, e veja bem, ela não conseguiu sequer fazer o aborto autorizado. Esse é um dos casos de previsão legal. Ela não conseguiu fazer no estado, teve que ir para outro estado, para um médico que teve a coragem, que honrou a profissão, não só de médico, mas que honrou, sem dúvida nenhuma, mesmo uma visão humanista. Porque isso é, na realidade, o humanismo. É você poder fazer com que aquela pessoa que foi violentada inúmeras vezes tivesse não só uma determinação legal, o abrigo da lei, mas o abrigo, neste caso, de um hospital, de um médico estabelecido. E traz de novo essa discussão. Eu acho que essa discussão, ela infelizmente, muitas vezes, ela fica deixada no segundo plano, porque o Brasil, a cada dia nós enfrentamos um problema grave. Você tem 110 mil mortos, você tem uma falta absoluta de planejamento para fazer o enfrentamento do vírus. Nós não temos ideia, eu li um artigo de um cientista mineiro dizendo que pode ser que seja 15 vezes maior o número de pessoas infectadas. Depois nós estamos chegando num momento, Samira, que é uma coisa que me angustia muito, você sabe, eu sou advogado criminal. Nós estamos vendo um verdadeiro flagelo dentro dos presídios brasileiros, das penitenciárias brasileiras com o Covid. Quer dizer, desde o primeiro momento, a minha maior preocupação quando eu comecei a ver essa quantidade... Hoje, nós não temos um programa, que seja de elucidação real para a pessoa. O governo não fez uma única campanha elucidativa. Mas você consegue ver, vindo dos mais diversos lugares, que tem que lavar as mãos e usar máscara. E aí eu me pergunto, como lavar as mãos se tem boa parte da população que não tem água encanada, que não tem água dentro de casa, que não tem esgoto? Então, assim, a realidade é uma realidade que, se nós tivéssemos, eu escrevi sobre isso num artigo que eu escrevo no Poder 360, essa semana eu escrevi um artigo Angústia e Dor, dizendo exatamente dessa circunstância e lembrando um pouco a imagem daquele palestino que subiu a janela para ver a mãe morrer lá na Cisjordânia. E eu digo isso assim, essa angústia que nos acompanha também é, claro, a morte espreitando de qualquer maneira, a doença espreitando de qualquer maneira dá uma angústia, é natural. Mas a falta de planejamento, sabendo que nós não estamos fazendo minimamente um enfrentamento, isso potencializa enormemente a nossa capacidade de... Nós não podemos reagir, nós não temos esse tipo de pandemia, é óbvio, apenas o Estado pode se organizar para poder fazer o enfrentamento. Nós ficamos absolutamente tolhidos. Eu costumo brincar que a advocacia, o que me deu de melhor foi a hipótese de ter voz, de poder falar para você, de poder falar nos vários grupos que eu falo. Mas para fazer o enfrentamento não basta ter voz, você tem que ter uma organização, você tem que ter uma estrutura, e só o governo poderia ter. E nós não temos governo, nós estamos à deriva. Nós estamos completamente à deriva, não vamos politizar o vírus. Eu fico extremamente preocupado e trago algumas questões para reflexão. Já começamos a viver, em Brasília nós já estamos sem
UTIs, já estamos sem respirador. Nós vamos começar a viver agora aquele drama da escolha de Sofia. Quer dizer, essas pessoas negacionistas que dizem que não existe o vírus, que diz que, na verdade, eu nem vou repetir o bordão que é uma gripezinha, mas que despreza da ciência. Pessoas que tinham retirado o dinheiro da ciência antes da pandemia. Mesmo esse médico Mandetta, que se apresentou como sendo um ministro razoável da saúde, ele votou contra o SUS, ele votou para tirar 30 bilhões do SUS. 30 bilhões do SUS. Se não fosse o SUS hoje, a nossa vida seria mais catastrófica ainda. Se o SUS pudesse acolher as mulheres que precisam fazer aborto ou que decidem fazer aborto, claro, é uma decisão, essa é uma necessidade que nós temos que discutir. Talvez nós tivéssemos uma forma diferenciada de acolher. Mas veja bem, essas pessoas negacionistas, elas tendem a se infectar com muito mais facilidade. E aí, Samira, nós vamos viver esse drama que é esses infectados vão disputar os leitos de hospital com os médicos que estão dedicando a vida àquilo ali, as enfermeiras, aquele cidadão que cuida da limpeza da cama da UTI, um cidadão simples muitas vezes, mas que está se expondo ali enormemente, e o médico vai ter que fazer a escolha de Sofia para saber quem vai ocupar um leito de UTI ou quem vai ocupar um respirador. Então, assim, motivo para angústia é o que não nos falta. No meio de uma angústia dessa, no meio do não enfrentamento, no meio dessa eu acho que mesmo uma certa dor que todos nós carregamos, você ainda tem que fazer um enfrentamento diferenciado desse fanatismo que relega a mulher a um 20º plano. Uhum. Porque quando você quer discutir comigo, você é uma mulher adulta, você pode sentar e discutir comigo o que você quiser sobre. Nós podemos discordar. Com respeito, eu não sou dono da verdade. Eu trago sempre discussões da minha experiência de vida. Eu não sou um intelectual, eu sou um advogado, nem professor, eu sou um homem que viveu um pouco a vida. Quer dizer, o diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, né? É experiência. Então, de repente, nós temos que estar presente numa sociedade hipócrita, onde se discute se uma menina de 10 anos de idade, que não tem condições, evidentemente, a não ser num ato de desespero de ser que quer viver, tanto é que hoje eu vi uma frase dela, quando soube que aquele senhor tinha sido preso, era dizendo, talvez agora eu possa sair de casa. Quer dizer, que horror. Então, eu acho que o mundo para fazer o enfrentamento é necessário que a gente tenha coragem. Por isso é que eu gostei da sua escolha do tema, que eu acho que a advocacia exige coragem, a vida exige coragem. Quer dizer, é um pouco como Guimarães Rosa fala, né? O que ela quer da gente, no fundo, é isso, é a coragem do enfrentamento. Assim, eu, como advogado criminal, eu fiz uma opção. Na minha vida inteira, na verdade, eu queria ser poeta ou psiquiatra ou advogado criminal. Poeta eu vi que não dava, porque poeta tem que nascer poeta, você não dá para criar um poeta. Psiquiatra eu descobri só muito tarde, eu morava no interior, numa cidade pequena. Eu fiquei sabendo depois que para ser psiquiatra tinha que fazer medicina, eu jamais seria médico, eu não dava. Então sobrou aquilo que no fundo era o que eu gostava mais, que é a advocacia criminal, que eu acho que na advocacia criminal a gente tem a oportunidade muitas vezes, não só de advogar no caso concreto, que já é o suficiente, que já seria o bastante para justificar a vida do profissional, mas principalmente você pode advogar em casos cuja definição, cuja jurisprudência pode afetar e mudar a vida de milhares e até de milhões de pessoas. Isso a advocacia nos dá essa chance enorme. Eu sou advogado criminal há quase 40 anos, tenho quase metade da minha advocacia pro bono, isso não sai no jornal, porque isso não interessa a ninguém, mas é um fato. Então, casos como, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade, onde eu defendo a presunção de inocência, e que eu sei que estou enfrentando a grande mídia, a mídia opressiva, com a espetacularização do processo penal, dizendo que, na verdade, eu estou fazendo aquilo para beneficiar clientes meus, mas eu tenho uma certeza íntima, com maior tranquilidade, que eu sei que aquela tese eu defendia em nome daqueles que estão presos indevidamente,
Nós temos nós temos um sistema penitenciário que, você sabe, terceiro maior do mundo, 800 mil presos, sendo que um quarto desses presos ou mais são de presos provisórios, presos que não têm culpa formada, vivendo em condições subhumanas. Recentemente, eu entrei com um habeas corpus em Estrasburgo, junto ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, para impedir a vinda de uma pessoa para o Brasil, alegando exatamente a miserabilidade dos presídios. Você tem que ir ao Tribunal Internacional Europeu apontando as falhas do Brasil para poder fazer valer o direito do cidadão. E ainda citando um julgamento do Supremo, que foi um julgamento que elevou o Brasil aos olhos da comunidade internacional, que é aquele julgamento que diz do estado de coisa inconstitucional, exatamente por falta de tratamento mínimo humanitário dentro dos presídios. Eu falo, Samira, eu sempre digo o seguinte: a base do processo penal, a base do direito constitucional é a dignidade da pessoa humana, é o que justifica existir o direito. Então, se nós, advogados, se nós nos empenhamos para que os direitos e garantias constitucionais, a tão duras penas colocadas nessa Constituição de 88, se esses direitos puderem ser o objeto do nosso trabalho, o objeto do nosso dia a dia, já terá valido a pena de alguma forma. Porque, na realidade, eu me lembro que quando eu entrei na universidade aqui, eu vim do interior de Minas, não conhecia ninguém no direito, minha família não tinha nenhum advogado, eu cheguei, entrei na UNB, na época ainda na ditadura, você não era nem nascido ainda, e nós fizemos fundamos o centro acadêmico. Eu me lembro que na época, com aquela volúpia toda, imagina eu com 18 anos de idade, era impossível. E aí eu gostava de dizer que nós tínhamos cada vez mais que incorporar direitos, inclusive a Constituição e tal. No dia que eu subi na tribuna do Supremo para defender a presunção de inocência agora, há um ano atrás, eu falei da tribuna do Supremo algumas coisas que eu gostei assim, de ter a hipótese de bater em algumas teclas. Primeiro que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. E dizer isso da tribuna do plenário do Supremo é muito bom. E depois falar que lá, quando eu era menino, que eu queria fazer, incorporar direitos à Constituição, hoje eu vejo, com 40 anos de advocacia na área criminal, que ser revolucionário é cumprir a Constituição. É o que nós podemos legar de melhor, é poder fazer valer esses direitos que foram incorporados ao longo do tempo. Eu gosto muito de falar assim, nós não podemos nos abater nesse momento punitivo. Imagina o que é. Você já tem um momento punitivo, você já tem um governo que desrespeita a mulher, você já tem um governo que desrespeita o negro, um governo que faz apologia da tortura. Você pensa, meu Deus, eu estou no fim do mundo, eu estou no caos, eu estou sem sair. De repente vem o vírus e vem uma pandemia. E eu não sei se isso é para nos desesperar ou para nos dizer o seguinte: olha, hay que lutar, não é caminho, é caminhar, né? É um pouco aquela história do Galeano, que fala sobre a utopia e sobre o horizonte, que você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos, você anda 20, ele se afasta 20. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, serve para caminhar. Se nós estamos caminhando juntos hoje, por exemplo, com o orgulho meu e a alegria de estar conversando com vocês, suas amigas, é porque nós estamos fazendo uma espécie de uma resistência cívica, de alguma maneira. Tudo isso é parte, no meu ponto de vista, quando eu vejo esses fanáticos na porta de um hospital dizendo que, se ocorrer o aborto autorizado por lei, se ocorrer, aquela menina não terá chance de entrar no céu. Eu penso, isso, em vez de fazer com que eu não queira fazer o enfrentamento, isso me dá força para o enfrentamento. Porque tudo isso, Samira, eu vou terminar para ouvir um pouco de vocês, tudo isso é a necessidade de fazer o enfrentamento desse momento punitivo. Isso não é à toa, isso faz parte de governo, estrutura essa, na minha visão, esse governo autoritário que está aí foi gestado nos excessos da Lava Jato. Era o mesmo grupo, é exatamente nos excessos daquele Moro, que era o chefe daqueles procuradores da República, e que foram para o governo, ganharam o governo, esse governo autoritário que está aí. Depois brigaram, essa briga de facção. Na verdade, briga pelo poder.
E o que nos resta fazer? Nos resta fazer esse enfrentamento, sim. Quando eu falo sobre o punitivismo, e falo para advogados, para colegas, para amigos, eu gosto de dizer o seguinte: nós temos que ter, às vezes, a humildade de olhar não somente para a questão técnica, não somente para a questão jurídica. Nós temos que ter essa humildade, por exemplo, às vezes, de aprender com a natureza. Você não está andando aí no sul e ao meio-dia, de repente, fica escuro, porque seria um susto, né? Assim, seria mais ou menos aquele pasmo essencial que diz Fernando Pessoa, que teria toda criança, se ao nascer, soubesse que nascera deveras. Então, a noite cai aos poucos, você vai se acostumando com a escuridão, até que, se você estiver fora de uma grande cidade, você de repente está numa escuridão absoluta. Assim é o punitivismo, assim são essas forças reacionárias que vão para a porta de um hospital para dizer que aquela menina tinha que morrer ou tinha que ter a filha, o filho. Então, assim, se nós não somos os donos da verdade, nós temos que ter a capacidade de ouvir. Eu gosto muito de um poeta mineiro que fala: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Eu acho que é isso, é a capacidade que nós temos que ter de ouvir aqueles que não são iguais, mas que também tenhamos a capacidade, Samira, para ouvir a voz dos outros e ouvir a dor dos outros. Não é só sentir a dor dos outros. Sentir, às vezes, muitas pessoas não têm essa capacidade. Mas nós podemos, se nós nos dedicarmos, nós podemos sim a pensar que é possível fazer um país mais justo, um país mais solidário, um país mais igual. Então, é um pouco isso, assim. Eu não sei se nós não conversamos antes, que você é tão distante que eu não sabia nem se eu ia só falar, se ia ser um debate e tal. Mas eu Não, fico então, à vontade. nós estávamos aqui para te ouvir. Na verdade, como eu falei, quando eu montei esse projeto, né, a ideia era fazer uma forma de presente. Um presente, porque eu já tive a oportunidade de te ouvir na escola de criminalistas, e para mim isso sempre eu encarei como um presente, todas as oportunidades em que eu tive de te escutar, porque eu tenho a advocacia como vocação. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje também tem, de certa forma, não simplesmente uma profissão escolhida, mas uma vocação mesmo. Eu, por exemplo, eu vou até abrir aqui para a gente falar melhor, tá? Nunca passou pela minha cabeça prestar um concurso, por exemplo, ou fazer exercer qualquer outra função, porque eu gosto de advogar. E todas as que estão aqui também, e em especial advogar para mulheres, não só em processos penais, algumas trabalham com direito de família e outros. Eu não conheço, na verdade, as inscritas, porque foi um curso que eu abri gratuito na internet, então a gente teve 500 inscritas e a maioria eu não conheço, mas que a ideia era o quê? Proporcionar para essas mulheres que são advogadas essa visão que eu tive, que eu passei a ter a partir da escola de criminalistas, que é exatamente isso que tu colocaste agora, não focar somente, não enxergar a advocacia somente como uma aplicação da técnica ou ser uma conhecedora exímia da legislação, ou pelo menos não só isso, mas entender que existem outras qualidades que a gente precisa ter se quiser advogar, e se quiser advogar com essa função social, que é assim que eu enxergo também a advocacia, né? Então, entre essas qualidades todas, a empatia, a coragem e tudo isso, e por isso é tão importante para a gente estar podendo te ouvir, porque oportunidade de escutar professores de direito, grandes escritores, às vezes a gente já teve, muitos já tiveram, ou juízes, promotores, isso quando a gente está cursando a graduação sempre tem, né?
palestras com essas pessoas, mas um advogado e que tenha realmente dedicado a vida à advocacia e que tenha construído isso com tamanha estrela, Frederico, que é isso, né? Que para mim é o que tu tens como advogado, realmente era um presente. Eu espero que elas tenham aproveitado da mesma forma que eu aproveitei quando nas outras oportunidades que tive de te ouvir e também de dar um certo fôlego, porque não é fácil a gente escolher advogar para mulheres. A gente enfrenta, na grande parte das vezes, causas perdidas que já começam perdidas, mas que por alguma razão a gente precisa estar ali. Uma vez eu escutei uma frase do doutor José Eduardo Cardoso, que ele contou que perguntaram para ele por que ele falava tão alto e falava tanto nos julgamentos, no processo do impeachment. E aí, se ele sabia que não tinha ninguém ouvindo, porque na verdade a decisão já tinha sido tomada e não ia adiantar nada. E aí ele disse, bom, mas eu falo porque fora dos muros do Congresso as pessoas estão ouvindo e de alguma maneira elas vão enxergar que o que está acontecendo aqui dentro é injusto. Então, de certa forma, é isso que a gente faz, quem atua com advocacia feminista, né? E aí eu queria só te agradecer, então, por teres aceitado participar e por tudo, pela amizade, por tudo. Eu que agradeço, eu acho que eu sou advogado tribunal, como você sabe, aqui nós temos que ter uma participação na sociedade em todos os campos, inclusive, porque hoje tudo virou direito do processo penal. Todas as questões e as pessoas, a sociedade quer, de alguma forma, encontrar a saída no direito. O direito penal não é a saída dos problemas sociais, e não pode ser. Nós temos que diminuir a presença do direito penal, apenas por última ratio. É muito importante que nós fazer a aplicação do direito em casos específicos. Por exemplo, nós, você, com o seu grupo, nós temos até quando o Supremo Tribunal vai continuar tendo a grande pauta do país e o Congresso Nacional calado? Por que o Supremo lá não discute a questão especificamente do aborto? Por que o Supremo não decide a questão da droga, sendo que hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas que poderiam estar presas apenas porque não há uma definição da droga? Agora nós vamos ter o presidente Toffoli, de quem eu sou amigo e tenho muito respeito, mas tem uma posição conservadora, religiosa, não leva certo temas. Nós temos que tirar a pauta do Supremo. Cabe a nós, advogados, fazer. Quando o Supremo Tribunal veio e criminalizou a homofobia, houve uma alegria por parte da grande maioria das pessoas. É claro que eu queria que a homofobia fosse criminalizada, mas pelo Supremo Tribunal, pelo Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que essa voz que você representa, pelas suas amigas advogadas, através do processo, fazer uma voz que tem que ampliar e que sair dos muros mesmo. Eu sempre digo isso. Nós temos que, eu falei um pouco no início, nós temos que parar de falar só para nós mesmos, levar essa discussão para fora. Nesse momento em que nós estamos vivendo, uma possibilidade de eu diria, de uma catástrofe ainda maior, porque nós estamos como um navio à deriva, nós não temos governo, na realidade, nós não temos nenhum prestígio pelas crianças, nenhum acesso àquilo que precisávamos ter. O que nos resta é fazer esse enfrentamento. Então, assim, eu venho discutir com vocês com uma maior alegria. Claro que o tema muda um pouco, porque o Brasil é um país que é nós não podemos sentar aqui na pandemia, podemos hoje sentar aqui especialmente com um grupo de mulheres como vocês, que são pessoas que lutam pelo direito das mulheres, e esquecer que nós estamos vivendo um drama que parece um filme de terror. Então, assim, como não nos posicionarmos? Como não levar um apelo da ao Supremo Tribunal para que, se o Congresso não pode pautar, para que o Supremo paute algumas relevantes? Eu quero dizer que quando eu enfrento nesses momentos mais delicados e mais difíceis, esse especialmente agora, que me fez pegar um artigo de 10 anos atrás e ver que, infelizmente, o artigo ainda é atual, eu me lembro de um outro artigo que eu escrevi, um livro especificamente
e eu falava sobre o jogo de máscara, para terminar. Eu penso um pouco, as pessoas vivem como se tivesse um jogo de máscara. Toda casa está atividade familiar, e ver sendo preso, eu sou advogado criminal, sem viés, ver sendo preso alguém poderoso ou alguém muito rico, então a pessoa veste uma máscara da hipocrisia e não quer saber se são dados e garantidos direitos constitucionais mínimos. Mas diz o poeta maranhense que a vida dá, nega e tira. Um dia esse arbítrio que você não denuncia, que você não faz dele um mote para viver, um dia esse arbítrio bate em você ou bate em alguém ligado a você. Aí essa pessoa deve a máscara do devido processo da garantia constitucional. Então, um pouco isso. Ter formas de ver nesse mundo tão cruel. Eu sei que você gosta de poesia, e a poesia é o meu porto seguro. Seguro que a poesia é uma papa nos ombros, ou de alguma forma um dique para que eu não transborde sempre, um pouco mais seguro, às vezes escondido em mim mesmo, às vezes me procurando em outras circunstâncias. Então, eu quero deixar um grito de resistência e de que nós precisamos estar juntos fazendo aquilo que nós viemos fazer como advogado. Advogado não é só para defender a advogado, defender a Constituição é muito, mas em dados momentos ele é a voz da sociedade, ele é a voz, inclusive, de uma mentalidade que está sendo massacrada. E se não fosse essa possibilidade de nós nos manifestarmos, provavelmente ela seria morta outra vez. Morreu já outras vezes. Então nós podemos ver com ela, mas acreditar que é possível sim continuar numa luta por um país mais igual, mais solidário e mais justo. Muitíssimo obrigado. Meu querido, eu que tenho que te agradecer, eternamente vou te agradecer por ter aceito participar desse primeira tentativa de fazer esse projeto acontecer. Então, de todo o meu coração, as gurias aqui que me conhecem, que acompanharam as aulas ontem e hoje, sabe que eu qualquer coisa eu já choro e já tô quase chorando, então, então muito obrigada mesmo, muito, muito, muito obrigada. E uma boa noite para ti, então, um beijo, te cuida, pelo amor de Deus, não pega Covid. Beijo, um beijo de alegria. Beijão. Tchau. Meninas, então, terminamos por hoje. Querem fazer algum comentário? Se vocês estiverem me ouvindo bem, quiserem perguntar alguma coisa ou comentar qualquer coisa, eu queria dizer que nosso grupo do, agora até me perdi. Foi muito bom, né? Foi maravilhoso. O nosso grupo do Telegram, agora eu vou encaminhar todo o material de novo por ali. Então, quem ainda não tá no grupo, pede o link. Se alguém puder colocar aqui o link do grupo, não sei se tem como, ou se tem que ser eu para fazer isso. Me ajudem aí, me respondam nisso, por favor. Tá ali, ó. Então, quem quiser